Nesta aula eu vou falar sobre a função horária da velocidade. Quando nós estudamos movimento uniforme, lembre que nós falamos que no movimento uniforme a velocidade era uma constante e diferente de zero. Agora vamos analisar esse caso aqui que a gente até já estudou em aula anterior, de um carrinho descendo uma rampa, o cronômetro vai contando o tempo e a experiência nos mostra que a velocidade desse carrinho não mantém constante. Então isso aqui para de valer. Não vai ser mais um movimento uniforme. A velocidade não vai manter constante. O que vai acontecer? A velocidade vai variar com o tempo. Por isso que nós vamos agora buscar uma expressão matemática que nos dá a velocidade em função do tempo. Como nós vimos em aula anterior, que nesse caso a aceleração instantânea coincide com a aceleração média e é, portanto, o ΔV sobre ΔT, nós vamos ter a seguinte expressão. A aceleração, ela é ΔV, velocidade final, velocidade inicial. Tudo isso sobre um tempo final menos um tempo inicial. Vamos combinar aqui de chamar o tempo inicial de zero, ou seja, quando eu abandonar o carrinho nesta posição, eu posso disparar o cronômetro naquele momento, de tal forma que comece a contar o tempo a partir de 0 segundo. Então, eu posso reescrever essa expressão aqui como sendo a aceleração, que é igual à velocidade final menos a velocidade inicial. Repetindo, a aceleração é igual à velocidade por um instante qualquer menos a velocidade inicial sobre um ΔT, que pelo fato de T0 ser igual a zero, ΔT vai coincidir simplesmente com T. E aí, quando eu organizo essa expressão, vou fazer aqui o produto dos meios igual ao produto dos extremos e vou ter denominador 1, vou ter V menos V0 vezes 1, vai dar V menos V0. Aceleração vezes T vai dar AT. E aí eu vou ter uma expressão que é a seguinte, vou passar esse V0 para o lado direito e vou ter V que é igual, vou passar o V0 para o lado direito, aí vou ter V que é igual a V0 mais a aceleração. Está escrito aqui a velocidade em função do tempo. Com esta expressão, eu sou capaz de obter a velocidade do carrinho ou de uma partícula qualquer em função do tempo. V0 e aceleração são parâmetros do movimento. Isso vai ser me dado de cara no problema, ou o problema vai me dar condições para que eu possa calcular esses parâmetros. Vamos pegar como exemplo esse probleminha mostrado nessa figura. O carrinho foi abandonado com a velocidade inicial e a cada segundo que se passa, nós estamos vendo aqui a tabela da velocidade para o tempo específico. Então seria mais ou menos o seguinte, eu tenho o tempo específico e tenho a velocidade específica. Para o tempo zero, a velocidade é zero. Para o tempo de 1 segundo, a velocidade é de meio metro por segundo. Para o tempo igual a 2, a velocidade é de 1
metro por segundo. Para o tempo igual a 3, a velocidade é de 1,5 metro por segundo. Aqui a velocidade está sendo medida em metro por segundo e o tempo está sendo medido em segundo. Olhando para esse problema, a pergunta feita é a seguinte: qual é a função horária da velocidade? Então, genericamente, a função horária da velocidade é v0 mais a aceleração vezes tempo. Olhando para o problema, quais são os parâmetros dados lá? A velocidade inicial é 0. Ela é 0. E agora nós precisamos calcular esse parâmetro. Qual é o valor desse parâmetro? O valor desse parâmetro é ΔV sobre ΔT. Eu posso pegar, por exemplo, esse ΔV e esse ΔT. Qual é a velocidade final? Qual é a velocidade inicial? Qual é o tempo final? Qual é o tempo inicial? Se olharmos para aqui, vamos ver que a velocidade final é 1,5 metro por segundo menos velocidade inicial 0 metro por segundo e tempo final 3 segundos, tempo inicial 0 segundo. Então, eu tenho 1,5 menos 0, isso vai me dar 1,5 metro por segundo. 3 menos 0, 3 segundos. Portanto, a aceleração vai ser de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor da aceleração. Substituindo aqui, ó, nós vamos ter V, que é igual V igual a 0 mais aceleração 0,5 t. Ó, repare que, vou colocar para ficar mais claro ainda. Repare que eu tenho 0 mais 0,5 t. Do lado direito, eu não substituí o t. Por quê? Eu tenho uma função da velocidade que vai expressar a velocidade para um tempo qualquer. Então, eu cheguei aqui numa função de v em relação a t de forma genérica. Está aqui os parâmetros, ó. Obtive os parâmetros para esse problema específico e escrevi a função velocidade em relação ao tempo para esse problema específico. E está aqui, ó. Para um tempo qualquer, a velocidade é dada por essa expressão. Caso eu queira a velocidade para o tempo de 5 segundos, para o tempo de 10 segundos, basta que eu substitua o tempo nesta expressão. Então, temos aqui a função horária da velocidade naquela situação onde a aceleração é constante. A aceleração constante vai nos levar num problema físico, numa situação física, que é chamada de movimento uniformemente variado. Movimento uniformemente variado, que nós vamos ver mais adiante. Dando prosseguimento ainda a este problema, nós temos, para esse problema representado nessa figura, nós
obtivemos que a função da velocidade, que a velocidade em função do tempo é 0 mais 0,5t. Note nesta figura, note aqui na figura que à medida que o tempo vai passando, a velocidade vai aumentando em módulo. Isso já foi dito em aulas anteriores que quando o módulo da velocidade aumenta, nós temos um movimento chamado de movimento acelerado, que é o caso aqui em questão. Para o movimento acelerado, uma coisa interessante vai acontecer. Então, olha, vamos pegar essa trajetória, vamos pegar aqui essa trajetória e orientar essa trajetória nesse sentido. Se nós orientarmos essa trajetória nesse sentido, nós já vimos também nas aulas anteriores que quando a partícula caminha favorável à trajetória, nós temos V positivo. Partícula, ou no caso aqui o carrinho. Então, V positivo significa partícula que caminha no sentido da trajetória, que é o caso aqui. Lembre que isso não tem a ver diretamente com isso. Essas coisas podem acontecer de maneira oposta. O módulo aumentar e a partícula caminhar contrariando a trajetória. Mas, no caso aqui, nós estamos vendo que o módulo aumenta. Além do módulo aumentar, a velocidade é sempre positiva. Sempre positiva por quê? Porque a partícula caminha no sentido favorável à trajetória. Nós calculamos a aceleração aqui e vimos que a aceleração foi de 0,5 metro por segundo ao quadrado. Ou ainda sendo mais enfático, a aceleração foi de mais 0,5 metro por segundo ao quadrado. Então, durante todo o tempo, a partícula tem essa aceleração. Além disso, a velocidade vai ter também sinal sempre positivo, porque ela vai estar caminhando sempre favorável à trajetória. Observe a figura, sempre favorável à trajetória. Então, nós vamos ter V positivo e A positivo o tempo inteiro. Poderia também ser A negativo e V negativo, que daria no mesmo, módulo aumentando. Então, dizer isso aqui é equivalente a dizer isso aqui. Guardem bem estas informações. Então, revisando. Módulo de V aumenta, é equivalente a dizer V e aceleração têm mesmo sinal. Dizer que módulo de V aumenta nos leva a uma definição de movimento acelerado. Guardem bem estas informações. Olha, no exemplo anterior nós mostramos esse carrinho que foi abandonado da parte alta do plano no instante zero. Ele veio aumentando a sua velocidade rampa abaixo. Agora vamos ver um caso em que o carrinho foi lançado rampa acima. Note que ele foi lançado com uma velocidade inicial de 6 metros por segundo. Então, o carrinho foi lançado nesse sentido. Vamos continuar adotando a trajetória nesse sentido. Então, significa que o carrinho tem velocidade de 6 metros por segundo. Aí você joga o carrinho rampa acima. Naturalmente, o que nós esperamos? Nós esperamos que a velocidade venha diminuir. 6, 4, 2, 0. Chegou aqui, ele parou. Isso aqui é a parte mais alta do carrinho. Então, nós temos variação de velocidade. Se nós temos variação de velocidade, nós temos, portanto, uma aceleração presente no problema.
Porque o que é aceleração? Aceleração é a variação da velocidade. Carrinho lançado, rampa acima, a velocidade dele vai diminuindo em módulo. Então vamos escrever aqui, olha a observação que a gente está vendo. Ó. O V, o módulo de V diminui. Então de cara nós já sabemos que isso aqui é um movimento retardado. Movimento retardado. O movimento retardado é aquele cujo módulo da velocidade diminui. Vamos então escrever a função horária da velocidade. Então, a pergunta que nós fazemos aqui no momento é qual é a função horária? Nós vamos responder essa pergunta nesse problema agora. Nós sabemos que genericamente V é igual a V0 mais AT. Nós precisamos definir esse parâmetro e esse parâmetro. 6 metros por segundo. E a aceleração? Qual é o valor da aceleração? Olha, a aceleração é ΔV sobre ΔT. ΔV, V final menos V inicial, tempo final menos tempo inicial. Vamos pegar duas situações. Pegar essa situação aqui e vamos pegar essa situação aqui, por exemplo. Então veja. Velocidade final, qual é? 0, olha lá, 0. Velocidade inicial, 6 metros por segundo. Tempo final, 3 segundos. Tempo inicial, 0 segundos. Então, a aceleração ela será igual a menos 6 metros por segundo dividido por 3 segundos. Isso vai dar menos 2 metros por segundo ao quadrado. Qual que é o significado disso? Aceleração é a taxa com a qual a velocidade varia no tempo. Então, dizer que a aceleração é de menos 2 metros por segundo significa que a cada segundo que se passa, o módulo da velocidade diminui 2 unidades. O módulo da velocidade diminui 2 unidades. Veja, 6, passou-se um segundo, 4, passou-se mais um segundo, 2, passou-se mais um segundo, 0. Então, a cada segundo que se passou, a velocidade diminuiu 2 unidades. Esse é o significado. Então, se nós temos esse parâmetro chamado aceleração e nós temos esse parâmetro chamado velocidade inicial, fica fácil escrever a velocidade em função do tempo. 6, e aqui, substituindo os parâmetros, nós temos velocidade inicial é 6, mais aceleração menos d é igual a 6 menos 2t. Se soubermos qual é o valor do tempo, nós saberemos também qual é o valor da velocidade. Note uma coisa interessante. Olha na figura, ó, representando a figura. Então, o carrinho chegou nessa posição com a velocidade 0. Se ele chegou aqui com a velocidade 0, o que nós esperamos a partir desse instante? A partir do instante t igual a 3 segundos. Ele veio subindo, diminuindo a velocidade. O que aconteceu? Ele subiu, chegou na posição mais alta, parou. Então, o que nós esperamos é que a partir de 3 segundos, o carrinho começa a descer. O carrinho começa a descer. Então, ficar de olho nessas observações.